1 Coríntios, capítulo 14. Nós somos fruto das nossas escolhas. Tem uma música que diz assim: meu maior prazer é estar em tua presença. O Senhor só não me levou para estar junto dele pessoalmente, porque tenho algo para fazer aqui ainda. Porque eu não sou desse mundo, eu não sou desse planeta. Vontade minha de viver por aqui nenhuma. Eu vivo por Deus, para Deus e para a obra dele. Eu não sou desse planeta. E é impossível alguém que nasceu de novo não ter a mesma vontade. O Senhor diz que Abraão desejava uma pátria celestial. O Senhor diz que Abraão morreu sem ter alcançado as promessas, mas vendo-as de longe, confessou que era peregrino e estrangeiro na terra. Os que isto dizem mostram claramente que buscam uma pátria, isto é, a celestial. Pelo que Deus não se envergonha de chamar o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Sabe o que o Senhor falou para mim agora aqui? Que vocês precisam entender isso. Você já imaginou onde Jesus estava? Acontecia sempre algo. Onde Jesus estava, sempre acontecia alguma coisa. E a história não mudou. Ele foi para o céu, mas antes de ir, ele disse: olha, aguardem aqui que eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês vão ser meus sucessores. Você sabe o que é isso? Ser sucessor de Jesus Cristo? Representante de Jesus Cristo aqui na terra. Quando Elias subiu na carruagem de fogo, ele passou a capa para Elias. Ou seja, a presença presente do Espírito Santo para Elias. De Elias para Eliseu. E quando Jesus subiu, ele diz: eis que vos dou poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha deste poder em Jerusalém, na Judéia, Samária e até os confins da terra. Jesus quer que nós sejamos testemunha do seu poder, porque o Espírito Santo é poder. Então nós não podemos nos contentar com nada menos do que isto. E o Senhor disse: eles precisam aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos romper a barreira da timidez. Bia, eu vejo que o Senhor quer te encher muito. Você sabe o que é isso? Ser cheia de Deus. É o maior privilégio que um homem pode ter na terra, uma mulher pode ter na terra, é ser cheia do Espírito Santo. Olha, não tem maior prazer do que ser cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas não entendem porque nunca se encheram do Espírito Santo. Será que é assim mesmo? Se você um dia se encher do Espírito Santo, você não vai encontrar nenhum prazer igual. Nada é semelhante a uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. E é isso que Ele quer de cada um de nós, que sejamos cheios do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo nos 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O Senhor quer te fazer uma pergunta nesta noite, dia do Senhor. Essa palavra é para você. Você faz isso? Você profetiza? Sabe, um etíope está vindo para Jerusalém adorar a Deus. Ele veio de muito longe. Veio da Etiópia a Jerusalém para adorar a Deus, lá no templo em Jerusalém. Porque ele ouviu falar do Deus de Israel, e aquele homem creu no Deus de Israel. Ele não saiu de um bairro, veio aqui, ele foi de muito longe. Ele fez uma viagem e não tinha automóvel, era tração animal, então era muitos dias de viagem. Mas ele queria Deus. E quando nós queremos Deus, Deus passa a querer a gente também, sabe? Quando nós começamos assim a ter sede de Deus, Deus passa a ter sede de nós também. Ele nos acha, Ele nos busca, Ele nos trata como a menina dos seus olhos. E aquele homem tinha muita sede de Deus. Aí ele foi lá no templo em Jerusalém, prestou lá o culto dele, mas ele queria Deus, ele queria encontrar Deus. Mas sabe uma curiosidade que a Escritura diz? Que quando ele voltava de Jerusalém, do templo, o Senhor chamou Filipe e disse: Filipe, se ajunta este carro daquele homem. O Espírito Santo falou com Filipe. Aí Filipe se ajuntou ao carro e ele estava lendo a Escritura, o etíope, e Filipe perguntou: entende tu que lês? E ele disse: como, pois, entenderei se não há quem me explique? Presta atenção. O homem veio da Etiópia para adorar em Jerusalém no templo. Ele foi lá no templo adorar a Deus em Jerusalém e ele voltou sem saber o que estava lendo. Quando Filipe perguntou: entende tu que lês? Ele disse: como entenderei se ninguém me explica? Ninguém explicou para ele lá. No meio do caminho, na volta, Filipe falou, se assentou com ele no carro e por aquela escritura ele começou a anunciar para o etíope Jesus. Ele
Ele foi lá no templo de Jerusalém e não conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus na volta, do lado de fora do templo. Ele não conheceu Jesus lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês também. Quando o Espírito Santo de Deus vem em Pentecostes, havia cerca de mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, celebrando Pentecostes no templo. Sabe aonde que o Espírito Santo veio? Ele não veio no templo, ele veio numa casa onde estavam reunidos 120 pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas no templo em Jerusalém leiam a Escritura, e ele veio numa casa onde tinha 120 pessoas. Agora me parece que esse etíope foi no templo e voltou sem conhecer Jesus. Mas no meio do caminho ele encontrou Filipe. Filipe era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aí Filipe começou a anunciar Jesus ao etíope a partir daquela escritura. E ele conheceu Jesus. E de repente eles pararam ao pé de uma água, um riacho. E o etíope disse para Filipe: olha só, eis aí a água. Quem impede que eu seja batizado? Porque Filipe falou para ele do batismo. Aí Filipe disse: se creres de todo teu coração, é lícito. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então desceram ambos às águas e Filipe batizou o etíope. Existem pastores aí do sistema religioso que pegam uma pessoa para batizar, mas ela passa num banco, ela passa num sermão tão grande, ela tem que fazer tanta coisa, mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz: se você crê, você pode ser batizado. Quem é o homem para julgar se você está capacitado ou não? Quem capacita é Deus, e quem te garante que os que foram batizados são do Senhor? A maioria dos que estão batizados não são de Deus, porque o batismo na água não salva ninguém. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Ele é o selo da sua salvação. Recebereis poder. O Espírito Santo te sela. O batismo, ele desce sobre você. E aliás, o batismo no Espírito Santo pode acontecer antes mesmo de você passar pelas águas. Você pode receber o Espírito Santo na hora que você diz: eu creio. Se você crê de todo o coração, você já recebeu o batismo, a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. E aquele homem voltou, se assentou no carro e foi jubiloso para a Etiópia. Também é isso, conhecer a Cristo te faz jubiloso. Aí Filipe, que estava naquele lugar, foi arrebatado dali. De repente o Espírito Santo tomou ele, botou ele a 80 quilômetros distante dali. Esse é o culto racional de Deus. Você quer que Deus arrebata pessoas? Você quer que Deus pode tirar uma pessoa daqui agora e botar 80 quilômetros lá na frente? Você crê que Deus pode arrebatar um ônibus cheio de pessoas? Pois é, eu vi, eu estava presente. Deus arrebatou um ônibus com quase 50 pessoas. Um engarrafamento terrível em Santa Catarina. Estava em enchente, período de enchente. Nós fomos lá anunciar Jesus e o ônibus não andava nem para o lado, nem para frente, nem para trás, tudo parado, horas e horas parado. E dissemos: Senhor, já não tem água nesse banheiro, não tem nada aqui, nós estamos sufocados dentro desse ônibus. O Senhor, certa vez, o Senhor arrebatou Filipe. Eu creio nessa palavra, arrebata este ônibus em nome de Jesus. Sabe quem? Mais da metade das pessoas que estavam no ônibus deram risada. Crentes? Em quem? Na religião ou em Deus? O meu Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós oramos: Senhor, arrebata esse ônibus. E eles escarneciam. Crentes escarneceram. Tá maluco? Ele é doido. Que crentes são esses, meu Deus, que não creem na palavra de Deus? Parecia até Mical zombando de Davi porque estava dançando para o Senhor. Não tem problema não, Davi não ligou para ela não. Eu tô cantando para Deus, eu tô profetizando para Deus, não tô nem aí. Acabamos de orar, dobramos a cabeça, ficamos ali quietinho, abaixados no banco do ônibus. Passou uns minutos, o ônibus começou a dar uns passinhos, lentos. E continuamos batendo e todo mundo dentro do ônibus percebendo nada. Daqui a pouco, uns minutos depois, o ônibus estava correndo e ninguém percebeu nada. Também Deus não permite que percebam. Aí as líderes da caravana, porque aquele ônibus de 2 andares, desceram e foram lá falar com os motoristas ímpios. 2 motoristas ímpios da aviação Cometa. Perguntaram para ele: motoristas, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha o que eles responderam: tudo tranquilo, tudo bem. Nós só queremos fazer uma pergunta para vocês. Elas disseram: pode fazer. Cadê os carros que estavam na nossa frente? O meu Deus continua fazendo isto. O meu Deus, ele me enche do Espírito Santo. O meu Deus é meu amigo, é meu protetor, é meu guia, é meu guarda. É o meu prazer, é minha salvação, é minha bandeira. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. É o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. É o meu pastor, é a porta. Ele é o Cristo ungido. Ele é o Salvador, Yeshua, Jesus. Ele é o princípio e o fim. É aquele que vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória daqui a alguns dias. Você crê nisso?
Então esse é o Jesus que o etíope conheceu. Esse é o Jesus que Filipe conheceu. E eu volto a dizer, aquele etíope foi no templo em Jerusalém e não conheceu Jesus. Talvez você que esteja ouvindo aí agora, aí em Curitiba, aí em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do Brasil, talvez você ainda não tenha conhecido esse Jesus. Sabe por quê? A Escritura diz o seguinte, Hebreus, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, levando a sua afronta. Nunca ouviram dizer que Jesus Cristo foi crucificado fora das portas? Você se lembra que Jesus disse assim, derrubareis este templo, em 3 dias o reedificareis. Os judeus, os religiosos disseram para ele, Herodes levou 46 anos edificando esse templo, e você vem dizer que vai derrubar e reerguer em 3 dias? Mas diz a Escritura que Jesus não falava do templo de Herodes. Diz a Escritura que Jesus falava do templo dele, o corpo dele, que ficaria 3 dias na sepultura e que o Espírito Santo daria vida. E isso aconteceu, ele ressuscitou o 3º dia, subiu ao céu. Mas disse, olha, vocês aguardem aqui em Jerusalém. E 10 dias depois, estavam todos reunidos numa casa, num lugar como este aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, falando da grandeza de Deus. Falaram idiomas que eles nunca haviam falado na vida. Falaram grego, hebraico, todas as línguas. Todos os entendiam, porque eles falavam a língua do céu. E quando você fala a língua do céu, os que são do céu entendem. Sabe por quê? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então eu não me preocupo de pregar a verdade, porque eu sei que as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz de Jesus. Eu não me preocupo de ser criticado. Eu não me preocupo de dizer, não concordo com isso. Não tem problema você não concordar com isso, porque a Escritura diz que vai ser assim mesmo. A Escritura chama Israel, sabe de como? Israel é uma vaca rebelde. Eles não me ouvem. Eu envio meus profetas e eles não ouvem. Nós temos um irmãozinho chamado Estevão. Oh, glória. Estevão está na glória, meu irmão Estevão. Estou com saudade de Estevão. Chegava a dar um abraço nele. Ele começou a falar para os israelitas, em Atos capítulo 7, que aqueles homens, vocês são iguais aos vossos pais. Aí ele chegou num pedaço que ele disse assim, Salomão realmente lhe edificou uma casa, mas como o próprio Salomão disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual será o lugar do meu repouso? Porventura não fez Deus todas essas coisas? Nós podemos ler lá, deixa aí. Vamos ler Atos 7. Deus quer te salvar. Deus quer te encher do Espírito Santo. Jesus está vindo. Atos 7, versículo 47. Eu não sei o que os pastores vão dizer acerca desses textos, mas eu tenho conversado com alguns deles e eles não têm respostas. Entre ouvir o que o homem diz e o que ouvir o que a Bíblia diz, eu te aconselho a você escutar a palavra de Deus. Porque vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais passarão. Acharam Atos 7, 47? É no Novo Testamento. Se alguém disser que isso é coisa do Antigo Testamento, eu vou dizer que isso é coisa do Novo Testamento. Está aqui no Novo Testamento, Atos 7, 47. Diz assim, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, ó Deus, eu sei disso, e a terra é o estrado dos meus pés. Aí ele faz uma pergunta, que casa me edificareis, diz o Senhor? Que casa vocês vão me edificar? Vocês não podem me edificar casa. Eu não vou habitar nesse lugar. Vocês não podem me edificar templos. Eu não vou habitar nesse lugar. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? A Estevão bate firme. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Estevão estava falando
que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas eles resistiam, eles diziam, não, nós vamos continuar aqui, nós vamos continuar aqui. Aí Estevão diz, vocês são homens duros de coração, vocês resistem ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes feitos traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e a não guardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu, olha, presta atenção, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu Estevão. Foi para a glória, está com Jesus. Sabe por que Estevão morreu? Porque ele teve coragem de pregar a verdade. Ele teve coragem de viver a verdade. Ele teve coragem de dizer, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero nada menos que isso. Estevão estava falando para lá, para os judeus, para os religiosos da época. Foram eles que mataram. Eles não aceitaram isto. E não aceitam até hoje. Até hoje eles não aceitam, eles rejeitam isto. Esse é o evangelho que nós vos anunciamos. E o apóstolo Paulo disse, se alguém vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Esse é o evangelho, que nós somos habitação, templo do Espírito Santo. Aleluia. O etíope veio muito de longe. Talvez você esteja longe, essa palavra esteja te alcançando. Talvez teu pastor diga que não é bem assim. Então você pergunte para ele como é que é então. Pergunta para ele, eu quero você fazer uma pergunta, eu já faço a pergunta para os seus pastores. Me mostre nas escrituras, no Novo Testamento, onde a igreja construiu um templo de pedra. Se eu quero que eles te respondam, vocês tragam aqui para mim. Vocês podem responder também por e-mail. Onde? Nas escrituras, que a igreja de Jesus construiu um templo de pedra. E eu vou responder, não existe nas escrituras uma só igreja construída pela igreja verdadeira de Jesus. Eles jamais edificaram um templo de pedra. O primeiro templo de pedra foi edificado pelo imperador Constantino, um homem pagão, que matou a esposa e o filho primogênito. Este homem, um facínora, foi ele que edificou o primeiro templo, chamado Igreja Católica Apostólica Romana. E depois ele começou a edificar mais muitos templos, porque para pagar o pecado de ter matado a mulher e o filho. Ele queria pagar o pecado e começou edificando a opção de templo. Estou edificando um templo, eu vou pagar o meu pecado. E foi edificando templos e templos e templos, até que enfim ele morreu. E daí para frente começou a construção de templos. Até que no ano de 1500, houve a chamada Reforma Protestante. E eu quero dizer, meus queridos, que na Bíblia não tem reforma. Deus não fez reforma alguma. Tudo que eu vejo de Jesus é novo. Um novo nome, um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, um novo corpo, tudo novo. Não existe reforma nas escrituras. Tudo que Jesus faz é novo, novo, novo. E a igreja da Reforma Protestante fez o quê? Eles não copiaram Jesus. A igreja da Reforma Protestante não copiou Jesus. A igreja da Reforma Protestante copiou o catolicismo e continuou edificando templos e templos e templos e templos. E está assim até o dia de hoje. Por isso que a Escritura diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Agora eu gostaria de dizer uma coisa em nome de Jesus. Tem muita gente de Deus nas estruturas religiosas, mas muita gente de Deus lá dentro. Tanto tem que Jesus diz que tem, sai dela, povo meu. Tem povo dele lá dentro. Tem gente de Jesus aí dentro, gente boa de Jesus. Lá dentro tem gente lavada e remida no sangue de Jesus.
Mas ele faz um convite. Olha, leia a Escritura, observe a Escritura, vê se não é isso mesmo, confere, e saia fora do arraial, a encontrar-se com o teu Deus. Vem encontrar comigo. Eu quero te encher do Espírito Santo. Eu quero falar com você. Olha, eu sei que você está aí, que você não tem entendimento. Eu não quero que você seja participante dos seus pecados, porque eu não quero que você incorra nas suas pragas. Eu quero te salvar. Entende? Será possível que nós temos assim o zelo de ler a Escritura? Então vamos ler então, lá 1 Coríntios capítulo 14, nós estamos falando de zelo. 1 Coríntios 14, diz assim: segui a caridade e procurai com zelo. Você sabe o que significa zelo? É um zelo caprichoso, com diligência, com vontade, com desejo. Eu tenho um zelo por isso, eu tenho uma coisa preciosa para mim. Eu estou zelando pela saúde do meu filho, porque ele é precioso para mim. Eu estou zelando para ter os dons espirituais, porque é vital para mim. Eu quero. Ele manda você procurai com zelo. E o Senhor diz que aquele que procura, acha. Aquele que bate, abre-se. Procure. Senhor, onde estás? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora, como você vai profetizar aquilo que você não entende? Por isso eu falei do etíope. Ele foi lá para o templo de Jerusalém, ele voltava lendo, mas ele não entendia nada. Então você precisa profetizar entendendo as Escrituras. Não adianta você chegar e publicar um texto que se a pessoa te perguntar o que isso quer dizer, aí você vai dizer, eu não sei. Por que você publicou então? Porque eu achei bonito. Porque é legal publicar a Bíblia. E eu quero perguntar aos meus amigos do Facebook: entendes tu que publicas? Entende tu que publicas? Porque se alguém te perguntar para você qual a razão da sua fé, qual a esperança da sua fé, o que você vai responder para ele? Eu não sei, pergunta para o meu pastor. Mas Jesus disse que ele não fez o seu pastor seu líder. Jesus disse que ele te fez reino sacerdotal. Nós, o corpo de Cristo, ele te deu o dom para você buscar e entender. E o apóstolo João diz assim: olha, se vocês receberem a unção do alto, vocês não vão necessitar de ninguém que vos ensine, porque o Espírito Santo, ele te ensinará todas as coisas, ele te guiará todas as coisas. Por isso que a Escritura maravilhosa do meu amigão Jesus diz assim: Jesus Cristo é o bom pastor, ele é o meu pastor. E ele diz: olha, Ralph, nada te faltará. Olha, Stephanie, nada te faltará. Nada te faltará, Jean. Nada te faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ele está comigo, ele está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ele diz: eu preparo uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. Hoje ele tem preparado uma mesa aqui na presença dos nossos inimigos. E ele diz: eu unjo a tua cabeça com óleo, eu te encho do Espírito Santo até você transbordar. Aí ele diz o seguinte: Lívia, certamente, não é casualmente, ocasionalmente, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Aí eu vou dizer uma loucura aqui. O anjo misericórdia está de um lado e o anjo bondade está do outro, e o Espírito Santo te guiando. E por fim, nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Você está hoje aqui, em um segundo a sua vida acaba. Hoje pela manhã, pessoas saíram de casa para trabalhar, e quando nós vimos lá no Rio de Janeiro, as pessoas andando numa pista normal, nunca eles imaginavam que iam morrer. De repente cai uma passarela, subitamente mata 4 pessoas em um segundo. Ah, mas foi lá, e se você estivesse passando por ali? Eu já passei por ali.
E se fosse no dia que você estivesse passando, e fosse na hora que você estivesse passando, e se fosse você, o que você preparou, para quem será? Nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo, seguir a caridade e procurar com zelo, os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Sabe o que o etíope estava lendo? Como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele estava lendo o profeta Isaías, só que ele não entendia o profeta Isaías, e lá não ensinaram ele a leitura do profeta Isaías. Mas ele encontrou um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que ensinou para ele o profeta Isaías. Sabe por quê? Porque Filipe entendia o que lia, e Filipe podia explicar o que lia. Sabe por quê? Porque Filipe era cheio do Espírito Santo. E se você for cheio do Espírito Santo, você vai saber explicar, você vai saber anunciar as Escrituras quando as pessoas te inquirirem as Escrituras. O que entende isso? O que quer dizer isto? O Espírito Santo falará em vós. Seguir a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Temos que profetizar que Jesus está voltando. Temos que profetizar que nós temos pouco tempo. Ainda que as pessoas não acreditem, não tem problema. Quem acreditou em Noé? Meus queridos, nos dias de Noé, só 8 almas se salvaram. 8 almas se salvaram. Nos dias de Ló, 3 pessoas se salvaram. 4 cidades, 3 pessoas se salvaram. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que Jesus disse a respeito disso? Ele disse assim: como foi nos dias de Noé, será agora também. Porquanto nos dias de Noé os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto estarão 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 trabalhando, uma será tomada e outra será deixada. E estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Quando Jesus pedir você, quando Jesus pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Você está preparado para encontrar-se com teu Deus? Você está preparado para encontrar com teu Deus? Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque é necessário, é muito necessário, é de vital importância que haja profetas com entendimento, que hajam pessoas que conheçam a Deus, que hajam pessoas cheias do Espírito Santo, que possam realizar maravilhas no nome de Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: o meu evangelho não veio a vós somente em palavras persuasivas, mas também em manifestação do Espírito Santo e poder. E nós voltamos na tese novamente do culto racional. Não vos conformeis com este mundo. A Escritura diz, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é o entendimento que você tem diante de Deus? Não vos alegrai-vos porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Eu vou te fazer uma pergunta. No poder do Espírito Santo do meu Deus, do nosso Deus, você tem absoluta certeza que o seu nome está escrito no livro da vida de Deus? Porque eu tenho absoluta certeza que você vai morrer, porque todo homem morrerá. E se quando você morrer o seu nome não estiver no livro da vida, o que você vai dizer para Deus? Nós somos fruto das nossas escolhas. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não castiga ninguém. É o homem mesmo que se castiga. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós escolhemos. Nós somos fruto de nossas escolhas. Quando eu escolhi o mundo, eu vivia para o mundo e tinha muitos problemas no mundo. Mas quando eu escolhi Deus, Ele é comigo em toda situação. E o principal motivo, a principal coisa do homem, o que o homem deveria mais desejar nesta vida é a paz. Mas não a paz do mundo, a paz de Deus. Porque você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver paz, você não tem nada. Nada te vale, nada te serve. O que te vale é você ter tudo ao seu alcance se você tem uma depressão profunda? Não adianta nada. Que adianta você ter todas as coisas e você ser uma pessoa angustiada, uma pessoa infeliz?
Mas agora você pode não ter nada neste mundo. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Tudo. Você pode andar no vale da sombra da morte e ele diz: não temo, eu estou contigo. Eu amo Jesus. Ele é meu amigo do peito. Conversa comigo todos os dias. Anteontem eu tomei café com ele. Primeiro, logo que eu acordei, ele estava do meu lado. Crês nisso? Jesus? Do teu lado? Ué? Não foi ele mesmo que disse: eis que estou convosco todos os dias? Ele disse: eu estou aqui. Ele disse: eu estou aqui. Aonde? Eu não estou vendo. Aonde tu estás? Aqui, aonde? Maria. Maria, vou contar de novo. Maria, tá lembrado? Foi ao sepulcro bem cedo, Maria Madalena. Ela queria cuidar do corpo de Jesus. Aí chegou lá e encontrou 2 homens, eram 2 anjos. E o corpo de Jesus não estava lá. E ela perguntou: se vocês levaram, me dizem onde colocaram, por favor. De repente ela olha para o lado e vê um homem em pé. Ela achou que ele fosse o jardineiro. Aí olhou para o jardineiro e diz assim: Senhor, se tu levaste, me diz aonde ele está, que eu quero cuidar dele. Cara, ela estava olhando para Jesus e pensou que fosse o jardineiro. Você já viu isso? Aí o que aconteceu? Jesus chama o nome dela, Maria. Na hora que Jesus chamou o nome dela, ela disse: Rabone, mestre, é o Senhor. Eu estou convosco todos os dias. Você não vai vê-lo, mas você vai ouvi-lo. Você precisa identificar a voz de Jesus. E a voz dele é totalmente diferente das outras vozes. É uma voz doce, é uma voz meiga, é uma voz de paz. Isso é tão real, é tão real, é tão real. Isso não é religião, isso é Jesus. Por exemplo, Senhor, ele está aqui agora. Não dá para você pedir a ele: Senhor, deixa eu ouvir tua voz? Peça: Senhor, fale comigo. Eu te busco com zelo. Senhor, meu coração é teu. Senhor, minha vida é tua. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E quando tudo isso aqui terminar, eu quero estar contigo. Porque para mim, vale mais um dia na tua presença do que em outros lugares mil. Prefiro habitar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Por isso, Senhor, eu me alegro muito quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu me alegro mais ainda, Jesus, porque nós somos a casa do Senhor. Fala conosco mais nesta noite, Senhor. Eu tenho visto a tua mão, tenho visto as tuas promessas. E essas pessoas que o Senhor tem trazido aqui, eu quero dizer para vocês: o Senhor tem te trazido aqui com um propósito. Ele quer te encher do Espírito Santo. E isso é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus constituiu para que andássemos nelas. Agora Romanos 12, volta um pouquinho em 1 Coríntios, volta um pouquinho em Romanos, está logo atrás, você vai achar Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos de uma renovação. Renovar o nosso entendimento. A partir da renovação do nosso entendimento, nós podemos transformar o mundo pelo nosso entendimento renovado. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe que num culto racional de Deus, eu gostei tanto de ouvir isso de Deus. No culto racional de Deus, Jesus estava prestando um culto para o Pai. Jesus estava lá prestando um culto para Deus. Sabe o que ele fez? Ele começou a andar sobre as águas. Aí Pedro viu e falou: que bênção! Eu também quero prestar um culto racional para Deus. Então vem. Aí Pedro começou a andar sobre as águas também. Mas aí Pedro duvidou do culto de Deus. Pedro teve medo.
e Pedro começou a afundar. Quando Pedro começou a afundar, o Senhor segurou na mão dele e o levantou e o salvou, porque se Jesus não tivesse ali, Pedro teria morrido afogado. E o mar estava bravo. Você não precisa ter medo de nada com Jesus. A Escritura diz que 1.000 cai de um lado, 10.000 cai de outro, mas você não é atingido. Uma experiência na minha vida que eu vou contar para vocês. Eu peguei carona com um amigo meu de moto e nós íamos pela Avenida 15 de Novembro. Passamos o presídio, a ponte de ferro, e eu ouvi a voz do Espírito me dizendo: encosta a moto aí, porque eles querem pegar vocês. Eu cheguei para um colega meu e falei: encosta essa moto aí que eles querem pegar a gente. Mas quem quer pegar a gente? Eu falei: encosta a moto. Ele entendeu que eram os demônios que queriam pegar a gente. Eu falei: encosta. Tem hora que Deus manda encostar. O livramento dele foi esse. Nós pegamos e encostamos a moto logo depois da ponte, logo na frente, antes do sinal que tem ali. Encostamos a moto. Imediatamente atrás da gente vinha uma moça pilotando uma moto com um rapaz na garupa, logo atrás. Nós encostamos e eles passaram. Na hora que eles passaram, a moça foi atropelada e morta na nossa frente. Eles disseram: não posso pegar vocês, mas eu pego ela. Eu fiquei olhando, ele ficou olhando. Aquela moça bateu com a cabeça no chão, sangue no ouvido, na boca, no nariz. Eu falei: meu Deus. Aí veio essa frase do Senhor: 1.000 cairão de um lado, 10.000 tombarão de outro, mas vocês não serão atingidos. Porque vocês fizeram do Senhor o seu escudo. Vocês fizeram do Senhor a sua confiança. Eu não vou temer nada nesse mundo. Ninguém pode tirar minha vida, só Deus. O diabo não pode tirar minha vida, os demônios não podem tirar minha vida. Eles não têm controle sobre a minha vida. Eu estou selado com o Espírito Santo, eu pertenço a Jesus, eu tenho um dono. Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Se nós somos comprados, nós temos um dono. E nós precisamos viver para esse dono. E o modo como esse dono quer que nós vivamos é cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E é pela graça, de graça, não precisa pagar nada. Está tudo pago, não paga nada. A oferta também não? Carnezinho? Nada. Nós estamos livres. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu queria que vocês entendessem muito o que é o culto racional. Sabe, no culto racional, Jesus estava andando, aí tinha um cego, um lugar meio empoeirado, né? Jesus foi, cuspiu no chão, abaixou, fez um lodo com o cuspe dele, com aquela areia ali, pegou aquele cuspe com areia e foi no olho do cara e passou. O cara ia falar: isso é nojento. Quem não ia falar que isso é nojento? Ui, que isso? Cuspiu, fez aquela meleca e passou no olho, vai lá e lava-te. Ele foi lá, lavou e voltou vendo. O culto racional de Deus não é o nosso culto racional. A mente de Deus não é a nossa mente, pelo menos a mente dos homens carnais. É a mente dos homens espirituais. Aleluia. O culto racional de Deus tinha um homem que estava sepultado há 4 dias, cheirando mal. A irmã dele: Senhor, tirar a pedra, ele já cheira mal de 4 dias. Eu mandei remover a pedra. Eu não disse que quem crê em mim, segundo as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá? Tirai a pedra. E ele deu um grito: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu todo enrolado. Este é o culto racional de Deus. Um culto com os dons do Espírito. Um culto onde as pessoas creem no poder do Espírito Santo. Um culto onde você tem visões poderosas. Sabe que no culto racional de Deus você tem visões? O apóstolo Pedro estava na hora do almoço, na hora do rango. Ele foi lá para orar, lá na laje, orando. Ele viu uns lençóis descendo, cheio de animais impuros. E o Senhor disse: mata e come. Ele: não, nunca vou fazer isso, eu nunca botei na minha boca. E o Senhor disse: não torne imundo aquilo que eu purifiquei. No culto racional de Deus, Paulo estava caminhando no caminho de Damasco. Ele viu uma luz no céu e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? No culto racional de Deus você vê o invisível. Sabe como é o culto racional de Deus? Ele chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí ele diz: aquele que nascer de novo pode ver o reino de Deus. Vocês têm visões? Vocês têm visões? Você já teve visão?
Wander, não teve nenhuma visão? Alguém teve visão aqui? Sabe o que o Senhor diz em Atos capítulo 2? Quando o Espírito Santo vier sobre a igreja, terão visões, sonharão sonhos e profetizarão. Homens e mulheres. Esse é o culto racional de Deus. Um culto onde a gente vê o que os homens carnais não vê. Onde a gente sente o que os homens carnais não sentem. Esse é o culto racional de Deus. No culto racional de Deus, eu estou vendo aqui agora uma vasilha. É o quê? É um jarro. Está bem aqui. Ah, está vendo nada. Está bem aqui um jarro. E nele tem azeite. Agora, no culto racional de Deus, eu estou vendo vários jarros. Sabe o que a Escritura diz? Nós somos o vaso. E Ele é o oleiro. Ele quer nos encher do Espírito Santo. Agora, no culto racional de Deus, você precisa desejar isso. Você precisa querer isso. Mas se esse não é o seu negócio, se você não está interessado nisto, você não vai querer nisso. Você não vai desejar nisso. E o pior, o mais triste, é que quando eu não desejo isso, quando eu não quero isso, eu estou dando uma prova clara que eu não sou um chamado, eu não fui chamado por Deus, eu não sou um escolhido de Deus. Então a prova que você é escolhido de Deus, que você deseja, que você busca, que você quer, que você anseia por Jesus. Quero finalizar dizendo que o apóstolo Paulo, certa vez ele estava pregando num lugar assim, não sei que horas tem aqui, 9h20. Começou cedo o apóstolo Paulo pregando. E diz a Escritura que o discurso dele foi até meia-noite. O discurso de Paulo foi até meia-noite. Aí tinha um jovem chamado Eutico na janela ouvindo o discurso de Paulo. Mas ele estava com tanto sono, Paulo pregando, ele com muito sono. Daqui a pouco ele cochilou, caiu lá do segundo andar, lá de cima. Buf! Cá embaixo, morreu. No discurso de Paulo, o cara caiu e morreu. Dormiu. Dormiu na janela. Nunca leu isso na Escritura? Adoro. Eutico morreu, você conhece, né, Stefan? Cara, o cara dormir no discurso de Paulo. Você pode dormir no meu discurso, mas no de Paulo... Não, você não vai dormir nem no meu discurso, nem no de Paulo, porque é discurso do Espírito Santo. Mas Eutico dormiu e caiu e morreu. Aí foi um alvoroço, né? Como pode? O homem tá ouvindo, caiu, morreu, tá vendo? Demorou tanto pregando e como morreu. Aí Paulo se aproximou dele, afasta todo mundo. Eutico, em nome de Jesus, levanta. E Eutico ressuscitou. No culto racional de Deus, as pessoas ressuscitam. No culto racional de Deus, as pessoas são curadas. No culto racional de Deus, as pessoas falam em línguas. No culto racional de Deus, as pessoas interpretam as línguas. Isto é Bíblia. Mas eu não aprendi assim com os homens. Eu aprendi assim com Deus. No culto racional de Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo esta noite. Porque Ele já falou aqui neste lugar. Eu quero que trazam vasos, não poucos, para que sejam cheios do Espírito Santo. Pega emprestado, vai pegando. Vai pegando emprestado. Pega emprestado. Traz mais vaso. Engraçado que ele mandou o vaso, levar o vaso para onde? Lá para o templo de Jerusalém? Não, leva o vaso para casa. Bota o vaso naquela casa ali. Enche, que eu quero encher eles do Espírito Santo. Agora, você é o vaso. Você tem que falar, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas não enche hoje e entorna amanhã, não. Enche hoje, amanhã você transborda de novo, depois da manhã transborda de novo. Para quando ele voltar, a sua lâmpada vai estar acesa, você vai ter azeite. E não vai ser como aquelas 5 virgens. Nosso azeite acabou, dá-nos azeite, dá-nos azeite. E quando elas foram comprar azeite, o noivo já tinha subido, entrado para as bodas do Cordeiro. O Senhor quer te encher de azeite. Você precisa dizer, Senhor, enche a minha vida, enche-me do teu azeite. Eu quero viver este culto racional de Deus, não o culto racional dos homens. Eu entro no Santo dos Santos, que é no Santo dos Santos que nós recebemos o azeite. Vamos cantar. E você peça a Deus, enche-me, Senhor. Enche-me, enche-me, enche-me. Eu quero ser cheio todo dia. Todo dia a primeira coisa que eu falo, Senhor, eu quero. Porque eu não posso dar mole. Eu não posso deixar que o mundo me domine. Se eu acordar e buscar as outras coisas primeiro, não pensar em Deus primeiro, as outras coisas vão me encher primeiro. Primeiro eu quero Deus. Senhor, já levanto, cobre-me com teu sangue, cobre minha casa com teu sangue. Senhor, eu quero o Senhor, e depois as outras coisas. Primeiro Deus, faze primeiro para mim. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E aí, as outras coisas, a sua comida vai ficar gostosa. Vai ficar tudo uma delícia, sabe? Tudo muito bom. Porque primeiro para Deus, depois para nós. E eu quero ver o homem que faz isso e se arrepende. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Vamos cantar e você vai pedir. Se você desejar, é claro, o azeite é gratuito. Não paga mesmo, não?
E você pode pedir o Espírito Santo para te encher. Aleluia.